Eu queria te fazer uma pergunta também de análise de conjuntura. Ao que você acredita a soltura do Lula e a permissão para o Lula disputar as eleições? Muito boa, muito boa. É aí, cara, assim, quem prendeu o Lula foi quem soltou o Lula. Vamos começar Por isso, por aí. a minha pergunta é por isso. Nós não tivemos mobilizações de rua, foi com pressão popular que se reverteu. E quem deu impeachment na Dilma, inclusive, né? As mesmas forças que deram impeachment na Dilma e prenderam o Lula, soltaram o Lula. Então, a minha pergunta é nessa toada, né? É muito significativo isso. Isso é muito significativo isso. Há frações da burguesia afastadas ou parcialmente afastadas do filé do poder em Brasília pela política do Bolsonaro, tá? Eu acho que tem a ver um pouco com isso. Então, assim, essas frações, elas podem, eu tô falando aqui, eu não tenho, isso é uma análise de conjuntura em base do que a gente tá vendo de fora, enfim, não dá para ser muito preciso, mas eu acredito que essas frações podem ter interesse em botar o Lula de volta na jogada por causa da incompetência do Bolsonaro e por causa da hostilização do Bolsonaro a alguns grupos. Vamos dar um exemplo concreto, tá? A Rede Globo. A Rede Globo no Brasil, ela sempre foi, tá, o principal agente difusor das ideias da nossa principal burguesia, vai? Que é essa burguesia mais alinhada aos interesses estrangeiros, mais subserviente, etc. Não é novidade para nenhum comunista que o programa econômico da Globo, aliás, é o do Bolsonaro, é o da Globo. Então, aí eles têm zero divergências. Mas eles têm divergências em outros campos que, na verdade, escondem, para mim, questões que não são as que a galera acha que é a picuinha entre a Globo e o Bolsonaro. Por exemplo, as verbas para a Globo. Agora voltaram nesse último ano, porque está tentando se eleger. Mas até então eles diminuiu muito em relação ao que eles ganhavam antes. Segundo, não é só verba, galera. Não é só verba. A Globo nomeava ministros, nomeava gente no Congresso, indicava pessoas para o Supremo. O poder da Globo num governo FHC, por exemplo, no Lula também, tá? Mas menos. Mas num governo FHC era como se fosse o governo da Globo. Quem viveu aquilo sabe. Assim, isso eles perderam com o Bolsonaro. O Bolsonaro começou a inclusive, ter mais apreço a algumas redes de TV concorrentes da Globo. Sim. Então, assim, a Globo continua tendo muita influência. Não é a Globo, tá? É a burguesia que trabalha através desse grande mecanismo de comunicação monopolista que é a Globo. Porque hoje diminuiu, mas, sei lá, 7 em cada 10 televisores ligados ainda estão na Globo. Quer dizer, ainda é muito forte. É uma burguesia que utiliza a Globo como veículo. A mesma coisa com a revista Veja, que é um grande veículo das ideias da burguesia. Exato, e eu digo que isso, galera, isso é concreto, isso não é porque o Humberto acha. Não, não tá aberto para discussão, de verdade. Não, porque, galera, é concreto em que sentido? Olha só, nós temos as propagandas mais caras do mundo, se não as mais caras, estão com certeza entre as mais caras, por causa desse poder de monopólio que a Globo tem, porque repete a mesma programação do Rio Grande do Sul ao Acre, tá? E porque ela tem essa grande audiência, e num país de 200 e tantos milhões de habitantes, isso faz as propagandas muito caras. E aí você junta isso a um país que não tem uma burguesia nacional pujante. Quem é a nossa burguesia nacional mais pujante? É o agro, que até tá lá anunciando na Globo. Mas os principais anunciantes da Globo são bancos. São transnacionais, são empresas de fora. Por quê? Porque são as únicas com capital suficiente para pagar um segundo na Globo. Um segundo na Globo, no intervalo do Jornal Nacional, custa não sei quantos milhões. Imagina você sustentar essas propagandas, sei lá, o ano inteiro. Então, quem é que pode pagar isso? É a alta burguesia, saca? É a burguesia da burguesia. É essa fatia que patrocina isso. E tem uma coisa muito concreta, que é quem paga a banda escolhe a música. É simples assim. Então, por isso que a Globo é o instrumento dessa burguesia específica. Porque é ela que paga a conta. Então não é o idealismo do Humberto que está dizendo isso, tá? E antes, como eu disse, era uma questão mais direta. Porque o Bolsonaro, ele só está levando a cabo essa política neoliberal porque ele foi convencido disso. Conseguiram colocar lá o Paulo Guedes e tal, e aí botaram como é que é enfim, introduziram a figura Paulo Guedes ali no ideário bolsonarista para garantir os interesses da classe dominante. Mas fora isso, ele é um cara errante. O Bolsonaro, ninguém controla ele. Só os militares que conseguem fazer isso. Entendeu? Então, assim, ele acaba atrapalhando os negócios de frações da burguesia. Então, respondendo a tua pergunta, agora resumidamente, para frações da burguesia, talvez seja necessário que o Bolsonaro tenha uma força antagônica por causa da sua própria postura. E por isso, talvez, quem sabe,
essa mesma burguesia, ou essas frações da burguesia que tiraram o Lula da jogada, estão botando ele de novo na jogada agora. Então acho que é por aí o caminho, né? Sim. Por isso que eu digo assim, eu não me decepciono com o Lula, e é muito simples, porque eu não crio expectativa. Só se eu não me decepciona quem decepciono. tem expectativas, Entendeu? Então é isso. Vai ser bom? Vai. Eu acho que é o seguinte, para derrotar o bolsonarismo, tem que derrotar o Bolsonaro. Primeira coisa é importante. É importante, vai ser um golpe no bolsonarismo, que é o, né, o fascismo da nossa sociedade, etc. É importante. Eu acho que pode representar algum freio nas medidas neoliberais mais vorazes, por causa que o Lula não pode desconstituir completamente a sua base eleitoral, o PT conta com isso, né? Então eu acho que representaria sim algum freio neoliberal. Mas veja aí, todos que estão aqui nos assistindo, o grande conjunto de reformas estruturais foi feita pelos neoliberais de 2016 para cá. Nós tivemos reforma da Previdência, reforma trabalhista, teto de gastos e independência do Banco Central. Pronto, então se o Lula voltar e não privatizar mais nada, e não fizer mais nenhuma contra-reforma, ele vai ser um freio neoliberal, que nem eu estou dizendo que vai ser, mas aquilo que tinha que ser feito do programa dos liberais já foi feito. Como a gente abaixou a régua, né? Exato. Claro que se Bolsonaro continua, eu acho que mais coisas vão ser feitas, tu entende? Eu acho que mais coisas podem ser feitas. Eu acho que piora a situação. Agora, é no máximo isso, é um freio e uma passada de régua numa situação já bem ruim. Não é nem fazer algo, mas é não fazer. É parar de fazer, né? Mas dado que a gente passou por um período tão grande de exceção, digamos assim, vamos chamar de exceção porque nós tivemos eventos extraordinários, o impeachment da Dilma, a prisão do Lula para impedi-lo de ganhar as eleições, né? Com tanto de reformas que a burguesia conseguiu aprovar, não me surpreenderia que essa mesma burguesia não se incomodasse nem um pouco com a volta do Lula, né? Porque o Lula não tá fazendo acenos tão claros para com a reversão dessas reformas. Esses acenos são sutis. Titubeante, vai titubeantes, e volta, sabe? Morde, assopra, fala, aí a galera, não é bem assim, não sei o que, né? E isso é muito do Lula, sabe? Assim, de novo, eu não me decepciono com isso, porque isso é o que ele sempre fez. Sim. Sempre não, o Lula lá do início dos anos 80 era diferente, mas gente... sempre desde que ele se tornou presidente, ele sempre fez isso é fato. Isso. Então assim, é isso, entendeu? Botou o Alckmin ali, agora é camarada Alckmin. Porra, eu tenho vergonha, mas assim... nossa senhora, eu quero morrer. Tem gente, cara, e assim, ó, outra coisa que a galera, isso serve pra galera da esquerda radical que tá construindo as suas organizações, que eu vou falar. O petismo é muito forte. Eles, nas ruas a gente vê, é muito forte. Eles defendem, sabe, assim, uma questão... É um pragmatismo elevado à enésima potência que a gente tem que ter cuidado como vai tratar com essa galera, porque, no final das contas, eles se dizem camaradas, estão com a gente e tal, mas eles são convencidos. E aí eu repito uma coisa toda a live. Isso é ruim? É ruim. O PT é um freio para todo o comunismo no Brasil? Mas nós não podemos idealizar a superação do PT. Nós vamos ter que superar o PT por nossos méritos, porque nós não podemos acreditar que o PT vai dizer assim, não, agora é bacana, nós vamos abrir espaço aqui para vocês virem, porque nós não queremos mais dominar a esquerda no Brasil. Isso não vai acontecer. Nós vamos ter que superar eles, e eles se organizam para se manter nessa condição de hegemonia, que nos atrapalha. Mas assim, eles são muito fortes. Por isso que eles conseguem chegar ao cúmulo de defender o camarada Alckmin. E defendem, assim, a menor vergonha, sabe? E, bom, a gente tá vendo aqui até na internet, tem uns assim que a gente fica, meu Deus, cara, não precisa tanto, tá? Então, tipo assim, fica quietinho. De defesa ao Alckmin, né? É uma coisa que, né, não precisa gostar. A gente pode aceitar, mas não precisa gostar. A gente, né? Eu não, mas enfim. Eu não, mas enfim, eles podem gostar, mas não precisava se rebaixar tanto, é isso.